E aí pessoal, eu tô aqui verificando uma placa do iPhone e ela está em curto. Acontece o seguinte, eu me lembrei o seguinte, que sempre que eu tô nos grupos, tem uns grupos WhatsApp, o pessoal assim, e tem muita gente que fica perguntando, até meus alunos me perguntaram sobre o multímetro. O multímetro, como que é? Tirador de curto, localizador de curto-circuito, outros nomes que eles deram lá, SIC, SMB, esses nomes aí. Então, e eu parei um pouco assim e falei, pô, eu tô há mais de 20 anos no mercado e eu não sei que negócio é esse não. O que é esse tirador de curto aí? Não sei não. Minhas ferramentas que eu uso, ó, multímetro. Tem alguns elementos que eu uso aqui, mas não é nesse ponto aí. Então o que eu pensei? Vou procurar saber para me informar, para explicar para meus alunos que aparelho é esse, se é bom ou não. Porque o que a gente compra aqui é multímetro, box, o pessoal inventa às vezes, usa alguns métodos que a gente já tem, né? Aí amplifica e tal e fica melhor para trabalhar. Sim. Só que esse esquema aí de SIC, SMB, tirador de curto, localizador de curto, eu não sabia o que era. Aí resolvi pesquisar para ver. Imaginem como foi a minha surpresa para saber que o tal do SIC ou SMB nada mais é do que os multímetros que a gente compra. Tem multímetro aí, ó, que a gente compra aí, quer ver? Aqui, ó. Tem aqueles multímetros que a gente compra por 30 reais, 40, 50 reais. Pois é, são esses. Acontece que eles pegam esse multímetro e fazem uma mudança nele e ele passa a conseguir diagnosticar um curto-circuito. Mas o que eles fazem nessa mudança? É uma mudança simples. Mas o que eles fazem nessa mudança? Essa mudança, eles aplicam o que a gente, os velhos de eletrônica, que eu já vinha a minha base eletrônica, quando eu começava a estudar eletrônica, a gente tinha que montar um rádio. No circuito de resistores, transistores, tinha que montar um rádio, entendeu? Aí agora, os alunos de hoje, as pessoas de hoje, estão aí, são aqueles chamados de técnico de YouTube, né? Que o cara não faz curso de eletrônica nenhum, não aprende o que é lei de ohms, não aprende nada. E desse jeito, a vida segue. Eu vou explicar para vocês, vou só dar uma pausa aqui rapidinho, vou explicar para vocês como é que eles fizeram esse procedimento, o que eles usaram para isso, tá? Guarda um momentinho aí, 2 minutos. Voltando aqui, aí as pessoas mais velhas de eletrônica aprendem realmente o que é eletrônica, né? O que é um resistor, o que é um transistor, o que é um CI, o que é capacitor, como é que funciona, como é que surgiu, todas essas coisas aí. Acontece que entre essas coisas a gente aprendeu um método de Kelvin. E o que se aplica nesses multímetros modificados são o método de Kelvin. Eu vou explicar para vocês logo mais o método de Kelvin, mas eu vou explicar agora por que eu quis fazer esse vídeo. Pelo seguinte, a gente paga coisa de 20 reais, 30 reais no multímetro, tá vendo? 20 reais, 30 reais no multímetro. Aí eu procurei saber e vi em uns sites aí, o pessoal vendendo o kit, 2 multímetros juntos assim, e vendendo a 500 conto, 800 conto. Eu falei, rapaz, esse povo ganha dinheiro demais. Mas eles não se preocuparam com ensinar as pessoas o método certo. Como é que funciona isso? Como é que elas podem resolver isso? Porque assim, ó, eu procuro ensinar aos meus alunos o seguinte: como é que funciona um celular? Depois que você aprende como é que funciona um celular, você consegue definir os defeitos e resolver os defeitos, porque você sabe como está funcionando. Então você consegue resolver isso aí. Agora, se você não sabe como é o funcionamento do celular, e você fala assim, essa situação tem que trocar o display, aí troca o display. Se não é o display, ele para por aí.
Ah, é CI tal, ele troca o CI. Se não é o CI, ele para por aí. Não aprende a medir as tensões, não aprende a ver tensões de saída, tensões de entrada, não aprende a olhar o esquema para ver como é que está vendo as coisas. E desse jeito ele estagna, ele para por aí, porque não sabe o que fazer mais. Então, o melhor método é você ensinar a pessoa como é que funciona. Depois disso, ela consegue seguir através dos esquemas, né? Então, e por outro lado, o seguinte: quando você vai olhando os fóruns da Malásia, da Ásia, do Japão, fóruns de telefonia, né, de celulares, e vários lugares fora do Brasil, todos eles, sem exceção, eles se ajudam. Se um camarada descobriu uma coisa aqui e ele deu uma força, ele consegue ajudar, ele pega aquilo dali, ó, e amplifica e passa para o outro, passa para o próximo e passa. Não tem isso aí não. Ele pega e passa, pega e passa. Agora aqui no Brasil é diferente. O camarada descobre uma coisa, aí ele, esconde. Ele esconde. E depois ele quer vender esse serviço mais caro ainda para os próprios irmãos dele. Pensa aí. Esse é o modo brasileiro, entendeu? É igual lá fora. Tenho irmãos que moram nos Estados Unidos e eles falam que lá nos Estados Unidos, se tiver... teve um brasileiro uma vez que teve um comércio dele, a polícia foi lá, invadiu, deu problema lá, negócio de cidadania para ele. Aí quando ele chegou lá dentro, lá falou: eu sei que eu tô errado, tal, e vocês estão indo atrás. Aí a mulher falou para ele assim: olha só, você tá aqui porque os seus companheiros te deduraram. Os brasileiros, os próprios brasileiros da sua área lá te deduraram. Aí ele: tá. Porque americano mesmo, quando vê alguém trabalhando, ele deixa trabalhar. Tá tendo o serviço dele, tá tendo o dinheiro dele, não tá roubando, não tá fazendo nada, deixa ele trabalhando. Então dessa forma é o brasileiro. E aqui no Brasil, o que eles fazem? Pegam um multímetro de 30 conto, fazem uma modificaçãozinha, colocam um resistor, colocam um diodo, ou no modo ciclo lá, ele coloca um LM317, mais um resistorzinho e um LEDzinho, e ó, modificou o multímetro. E vende aquele multímetro que ele pagou mixaria por R$800, R$500. Eu não sou contra as pessoas ganharem dinheiro, mas que ganhe dinheiro, ensine a pessoa como é que é aquilo dali, para a pessoa crescer junto. Vamos crescer junto, pessoal, entendeu? Vamos crescer junto. O mercado, tem mercado para todo mundo nesse mundo, tá? Então vamos lá, voltando aqui, o método de Kelvin é o que aplica nos multímetros. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho dois multímetros na minha bancada, tá vendo? Só que por quê? Porque às vezes eu tenho preguiça, eu quero ver dois valores diferentes, aí eu tenho preguiça, né? E eu posso resolver com um. Eu resolvo às vezes com um. Só que, por que eu tenho dois? Porque às vezes eu quero ver os dois valores diferentes, tá? Não é nada demais isso. Mas são dois multímetros iguais. A única mudança que foi feita aqui foi o cabo aqui, ó. Tá conectado aqui. Negativo com negativo, positivo com positivo, do mesmo jeito, um e outro, padronizado. Mas o que é o método de Kelvin? O método de Kelvin é a mesma coisa, que usa um multímetro normal e um multímetro modificado. Só que quando aquele multímetro foi modificado, ele só usa aquele padrão ali. O multímetro tem mais de 30 funções, o cara usa um só. Acredita nisso? Mais de 30 funções, o cara usa um só. Agora, vamos lá o método de Kelvin. Eu vou ensinar para vocês como é o método de Kelvin. Eu vou partir para a câmera de cima agora. Espera só um minutinho. Eu peguei uma prancheta aqui, vamos tentar aprender um pouquinho dessa prancheta aqui, tá? Vamos tentar visualizar essa prancheta de um lado ou de outro aqui, vamos entender. Olha só, o método de Kelvin é o seguinte. Vamos dizer que aqui, olha só, eu pego um multímetro, né? Vamos aqui é um multímetro comum. Eu pego um multímetro e esse multímetro aqui eu quero medir resistências nele. Eu quero medir resistências nele. E quando eu meço resistência nesse multímetro aqui, eu consigo ter um valor ôhmico aqui, ó. Eu consigo ter um valor ôhmico próximo a zero, tá? Agora, abaixo disso eu não consigo medir. Então, o método de Kelvin, graças a um alemão, Thomson, e ele inventou um método. O que é? Esse método é o seguinte: o multímetro aqui, para o multímetro funcionar, a gente tem que aprender, para entender o método de Kelvin, a gente tem que entender como que o multímetro funciona.
o multímetro ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o multímetro, né? E dentro do multímetro eu tenho duas coisas, um voltímetro e uma fonte. Essa fonte ela joga um valor e esse valor aqui, ó, aqui vamos dizer que aqui é a fonte, tá? E aqui é o voltímetro. Essa fonte joga uma corrente determinada sobre um resistor e essa corrente positivo vem, essa corrente vem, entra e circula. Então faz o campo, fecha o circuito. E quando ela retorna aqui, dependendo do valor que retorna, aqui tem o voltímetro e ele calcula esse valor pra gente, tá? E por isso que aqui a gente consegue saber o valor desse resistor. Só que quando o resistor é abaixo de 1 ohms, quando o resistor é abaixo de 1 ohms, esse valor não é exato, tá? Porque não tem nenhum resistor abaixo de 1 aqui disponível agora, mas vamos só ficar escrito aqui. Esse valor, esse resistor aqui, abaixo de 1 ohms não consigo resolver, não consigo saber qual o valor dele. Mas vamos dizer que esse resistor aqui em questão, ele é de 0.1 ohms. Então vamos lá, 0.1 ohms, né? Escrevi errado aqui, espera só um minutinho. 0.1 ohms, né? Vamos dizer que esse valor aqui, do resistor aqui. E no multímetro eu só vou conseguir achar isso aqui, ó, valor 000, tá? Agora, por que que isso ocorre? Ocorre pelo seguinte, esse multímetro aqui, ele joga a voltagem por cima aqui, joga uma pequena amperagem, vamos dizer que joga 1 watt aqui. Ele joga 1 watt aqui, a fontezinha aqui, joga 1 watt, essa corrente vai passar por aqui e vai ser aplicada no resistor. Depois a corrente volta para cá e é aplicada aqui. E nisso o multímetro ele dá o valor aqui. Só que quando eu vou pegar um resistor abaixo disso, esse valor se perde. Quando é um valor acima de valor de K, valor R de 10R para cima, dá fácil resolver. Só que abaixo disso ele só tem uma voltagem que manda aqui. Aí abaixo disso ele não consegue medir esse valor aqui. Então o que que a gente pode fazer? Por que acontece isso? Que não consegue medir o valor? Porque quando aqui o voltímetro vai calcular aqui, ele calcula a perda do cabo, aqui o cabo aqui, ó, a perda do cabo, os contatos aqui que você exerce sobre ele, os contatos e a perda do cabo todinha, um lado e outro. Vamos dizer que é como se aqui na lateral aqui tivesse vários resistores, ó, vários resistores aqui e inclusive aqui. Então esses resistores participam do cálculo aqui a ser feito. Quando esses resistores eles retornam, quando o valor retorna aqui, é feito o cálculo em cima de resistores. Vamos dizer que tem R1, R2, R3, R4, R5, R6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vamos dizer que tem 12 resistores aqui. 12 resistores. Então ele vai calcular como se tivesse 12 resistores aqui. Então ele vai dar o valor lá referente a 12 resistores. Então o que que a gente pode fazer para resolver essa questão? Simples. Aplicando-se a lei de Kelvin. O que que é a lei de Kelvin? A lei de Kelvin não, o método de Kelvin. O método de Kelvin consiste no seguinte: temos aqui de novo mesmo multímetro com voltímetro. Aqui voltímetro e a fonte. Então ele aplica o mesmo cabo aqui, ó, joga o mesmo cabo aqui e aqui tem o mesmo resistor, tá? Então nesse caso aqui, aí a fonte e o voltímetro estão interligados. Esse método que a gente usa do multímetro é o método de duas pontas que a gente chama. Aí para a gente usar o método de Kelvin, a gente chama de método de 4 pontas. Esse método de 4 pontas é usado para fazer medição de Kelvin. Como essa medição? Essa fontezinha aqui gera uma energia 100 watts para jogar direto aqui. Só que ele se perde no meio do caminho. Então o que a gente pode fazer? Pega o voltímetro, deixa o voltímetro aqui e a gente aplica o mesmo valor que deveria ali, a gente aplica de imediato aqui no cabo, ó, direto no cabo. Então o que vai fazer? A gente aplicando a tensão aqui,
O voltímetro aqui vai medir corretamente o valor exato. Então, desse jeito a gente vai saber exatamente qual o valor de Kelvin, o valor do resistor, com esse método de Kelvin. Então, dessa forma aqui, é uma forma mais fácil. Agora depois que a gente falou um pouco, vou botar aqui na parte prática para a gente entender. Vamos lá, voltando ao método aqui. Eu vou usar os meus multímetros mesmo, tá? Vamos pegar aqui. Vou pegar o meu multímetro aqui. Vamos usar os dois multímetros aqui. Ou pode ser só um só também. Vamos usar os dois multímetros aqui. Vamos ver aqui. Dá pra ver daí? Dá pra ver daí, né? Beleza. Então, o que é o método Kelvin? Aqui, se vocês olharem, ó, as pontas não tem nada demais, tá? Não tem nada demais nas pontas, viu? Ó, uma ponta tá interligado, não tem nada conectado. A única coisa que tem aqui é uma emendazinha aqui, tá vendo? E só. A outra é a mesma coisa. As duas são idênticas, sendo que um é vermelho e outro é preto, né? Então vamos lá. O método de Kelvin consiste no seguinte, que eu posso medir o valor de uma resistência, só que não se aplica só a resistência. Vamos dizer que a curto também. Você pega uma placa, às vezes, para achar um curto na placa, o que a gente usa? A gente usa álcool isopropílico, né? Você põe em cima, vê quando evaporar demais, você consegue achar o curto. Às vezes também você usa breu, passando em cima, você consegue, quando ele perder a coloração, voltar a coloração, você consegue achar o curto. Tem outros métodos ainda com a câmera térmica, né? Você consegue achar o curto com a câmera térmica. Só que às vezes, porque a maioria das vezes você vai ver capacitor entrando em curto ou diodo entrando em curto também. Só que algumas vezes, o elemento que entrou em curto, que entrou em modo de proteção, ele não vai esquentar, tá? Não vai esquentar. Por que não vai esquentar? Por conta disso aqui, ó. Vamos pegar aqui um capacitor. Vou pegar aqui um capacitor. Já viram, né? Um capacitor em modo lateral. O capacitor SMD em modo lateral, né? Ele é assim, ó, tá? Capacitorzinho aqui, modo lateral. Aí aqui é o ponto de solda dele e aqui é o ponto de solda dele, né? Capacitor lateralmente. Só que se a gente for analisar o capacitor por dentro dele, ele vai ser assim, ó. Vai vir aqui, uma malha vai vir por cima, desse jeito. E aqui vai vir outra malha e vai fechar aqui embaixo também. Então vai ter essas duas conexões, uma malha e outra. Uma chapa de alumínio e outra chapa de alumínio. Quando às vezes o curto acontece por aqui, esse setor aqui, ele aquece. Porque o curto está exagerado. Só que quando o curto acontece nele todo, ele não aquece nada. O curto é generalizado. Então esse componente, quando dá curto, ele não aquece. Então não tem como você achar, a não ser pelo método de Kelvin. O que você pode fazer também para achar esse curto? Você pode, numa determinada linha, você pega numa linha aqui, vamos dizer, tem a linha aqui de VCC. Aí você pega essa linha aqui, tem um monte, essa linha é importante. Então o engenheiro ele colocou várias proteções, vários capacitores ali para filtrar bastante aquela linha. Então alguma daquelas linhas entrou em curto, algum capacitor daquela linha entrou em curto. E agora como que você vai achar ela? Você pode tirar capacitor por capacitor, peça por peça que está ali, que poderia dar curto, né? E desse jeito você pode enfraquecer a placa, ela pode sofrer com isso. Então o que a gente pode aplicar? Pode aplicar o método de Kelvin. O método de Kelvin consiste no seguinte, que eu pego aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, deixa eu desligar esse aqui, vamos só nesse aqui. Eu pego aqui o multímetro, né? Vamos pegar aqui um pedaço de solda, tá vendo? Um pedaço de solda. Todo mundo sabe que tudo tem uma resistência, tudo tem uma resistência. Agora, daqui a aqui a resistência
é maior. Se eu pegar, aliás, daqui a aqui a resistência é bem menor. Se eu pegar daqui a aqui a resistência é bem maior. Só que isso aqui é uma solda, um pedaço de ferro. Se você pegar um multímetro comum e for medir essa solda, ó, vamos botar aqui, ó, multímetro comum, ó, fechou aqui, deu curto. A resistência, zero de resistência, tá? Agora eu pego aqui, ó, numa ponta e outra, um terminal, zero de resistência, correto? Mediu zero de resistência. O que isso está me apontando? Está dizendo que esse fio aqui está em curto. É claro que, ó, se você pegar aqui, zero de resistência. Pega no meio, zero de resistência. Pega aqui no canto, zero de resistência. Isso acontece por causa daquele cálculo que tem um gerador de energia aqui, uma fonte de energia aqui, vem, passa através do cabo, vem até aqui e no meio do trajeto se perde aqui. E quando retorna sem o valor exato. Então, como é que eu posso saber esse valor aqui dessa resistência aqui? Simples, eu posso aplicar o método de Kelvin. Então, o que eu posso fazer? Olha só, eu pego minha fonte, pego a fonte e eu coloco aqui, ó, eu posso usar de 2 a 4 volts, lembrando disso, tá? De 2 a 4 volts somente. E eu vou botar aqui uma tensão 3 volts, vou botar aqui 3 volts, tá? E só que o seguinte, eu posso usar qualquer corrente abaixo de 100. Só que para o cálculo ficar exato, vamos colocar uma corrente de 100 mA. Eu venho aqui na minha fonte, altero, ponho aqui a 100 mA, ó, tá vendo? 100 mA e 3 volts eu coloquei. Para minha fonte eu já deixo um cabo bem específico aqui, ó, um cabo bem maior, para eu conseguir trabalhar dessa forma. O multímetro já vem aqui com esses terminais aqui, ó, mais comprido, tá vendo? Terminais mais compridos aqui, para a gente aplicar esse método mesmo, tá? Não é à toa não. Então vamos lá, ó. Se eu peguei a minha fonte, botei em 3 volts, botei aqui 100 milivolts, tá? 100 miliamperes, desculpa. Agora eu venho aqui, ó, o negativo dele, eu ponho no negativo do multímetro. O meu multímetro eu não coloco mais nessa escala aqui, ó, o negativo no multímetro e o positivo no multímetro, tá? Aqui, se eu for ver, não tem nada de resistência. Confere? Nada de valor amperagem aqui, nada de amperagem. Quando eu fechar aqui, o multímetro localiza um curto e a fonte entra em curto também. Aí o que eu posso fazer? Eu pego aqui, ó, vou colocar na escala de 200 ohms. Essa escala de 200 ohms é a escala que a gente vai medir esse valor aqui. Como? Vamos pegar aqui, ó, eu coloquei aqui as duas pontas. Tá vendo aqui? Tá alimentado, não deu valor nenhum, deu pule 1, né? Se não está medindo o valor, esse aqui é para você pular 1. Então aqui está na escala de 200. Então aqui, ó, vamos colocar aqui. Eu vou colocar a mesma coisa que eu fiz naquela hora. Ó. Vou colocar num terminal e no outro. Ó, repara que deu um valor ali. Deu 9.6, 9.5, correto? Esse valor, 9.5, eu tenho que anotá-lo. Se eu estou examinando o circuito, eu anoto esse valor. Se não é bom de memória, né? Mas isso aí, esse 9.5. Eu vou pegar no mesmo aqui. Eu vou pegar no meio agora. Se lá dá 9.5, aqui tem que dar um pouco menos, né? Olha lá. Deu 5.6, 5.7. Tá vendo? Esse valor tende a diminuir se eu me aproximar dessa ponta aqui, desse terminal. Então agora eu vou diminuir aqui, ó. Vou botar aqui, bem próximo. Soltou a ponta aqui, agora só um momentinho. Se eu aqui, ó, aproximar dessa ponta aqui, no meio do trajeto, ó, 3.6, e aqui já deu 1.2, 1.6. Então, se cada vez que eu me aproximar, o valor vai diminuir ali, tá? Então, ó, eu afastando, o valor aumenta, tá vendo? Repara, isso é porque cada cabo tem sua resistência. Ó, afastando, cada vez que eu vou afastando mais, tem um valor de resistência. Isso aqui, nessa resistência, nesse pedaço de solda, eu apliquei isso aqui. Vamos voltar aqui, ó. Tirei o cabo, botei de volta aqui. Agora eu pego aqui uma placa. Vamos pegar uma placa aqui. Deixa eu achar uma placa aqui. Tem um terminal. Vamos dizer essa aqui. Olha só. Uma placa aqui. Não vou aplicar no circuito aqui não, mas vamos aproveitar a blindagem dela, tá? A blindagem, todo mundo sabe que é o GND, né? O negativo. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, na escala aqui de curto, se eu pegar aqui, ó, curto,
curto. É claro que não é curto, é aterramento, mas como se fosse um curto. Vamos imaginar um curto-circuito, ó. Onde é que está essa ponta aqui? Eu vou aplicar sempre aqui, ó. Agora eu ponho em 200 mV, ó. Será que vai mudar alguma coisa sem aplicar o método de Kelvin? Ó, 5, 5, 5. Deu a mesma coisa. Então, eu aplicando o método de Kelvin agora. Aplicando o método de Kelvin. Lembrando, 3 volts, 100 miliamperes. Ligando aqui, negativo com negativo, positivo com positivo. E vamos aplicar o método aqui. Vamos lá, mesma coisa, ó. Eu pegar aqui longe, o circuito longe, dá 7.9. Vamos pegar um circuito mais próximo. Aí tá mais afastado. Então, ó, vou aproximando. 7.9. Vou aproximando. 7.9. Vou aproximando. 6.1. Já tá aproximando. Vou aproximando aqui. 6.1 ainda. Vou aproximando aqui, ó. 5.1, 4.9. Vou botar no próprio conector. 5.0. Então localiza o curto, tá? Dessa forma a gente utiliza o método de Kelvin. Dessa forma a gente consegue resolver o problema do curto no aparelho. Agora, por que eu estou usando dois multímetros aqui? Simples. Eu coloco aqui, ó, um coloco no método de Kelvin e outro coloco na voltagem. Vamos dizer aqui, na voltagem aqui. Eu posso saber o valor. Lembrando que esse valor aqui é o valor de retorno que tem esse multímetro aqui, tá? Esse valor aqui. Só que agora eu vou colocar aqui a voltagem exata que está na minha fonte. 3 volts, 2.99. Então, quando eu fechar curto aqui, com esse valor, olha lá, dá 0 lá. Eu vou saber que está em curto, tá? Ó, curto. Entendeu? Simplesmente isso, é só para você medir um pouco a mais. Esse aqui é o método de Kelvin, que se aplica no chamado multímetro, como que é o nome? Descobridor de curto, localizador de curtos. Esse método aqui é usado para isso. Deu para entender? E o que eles fazem? Simplesmente, tá vendo na ponta aqui, onde eu coloquei garrinha de jacaré? Eles simplesmente colocam soldam um fiozinho aqui e pronto, aplica a tensão direto aqui. Já o modo SIC, que é aquele com 2 multímetros, ou um multímetro que tem uma fontezinha atrás, sei lá, como que eu vi lá, a mesma coisa se aplica, é a mesma tensão que eles aplicam aqui, só que o seguinte, esse método Kelvin você consegue utilizá-lo aplicando 100 mA, somente 100 mA, tá? Essa corrente tem que ser bem baixa, 100 mA. Por quê? Porque senão vai dar errado o valor, a somatória também. E aqueles aparelhozinhos lá, nada mais é do que um limitador de corrente que eles põem ali. Você pode colocar outra corrente em cima, só que ele só vai jogar na ponta do multímetro 100 mA. Então para isso que eles usam o LM317 e um resistorzinho, porque ele limita a corrente em 100 mA, tá? Então a voltagem vocês podem aplicar de 2 a 4 volts, de 2 a 4 volts, tá vendo? Sendo que a corrente que tem que ser máximo 100 milivolts, 100 miliamperes, desculpa. Então, deu para entender? E aí? E aí, deu para entender? Então agora vamos tentar fazer as coisas sem gastar muita coisa? Vamos? Então, mas já que aquelas pessoas gostam não querem comprar, não querem aprender a técnica de Kelvin, podem utilizar os multímetros daqueles ali comprados. Não tem nada contra também não. Vocês podem comprar à vontade aí, tá bom? Mas uma coisa que eu peço, se ajudem uns aos outros, tá? Tá ok? Um abraço a todos, até mais. Tchau, pessoal.